Olá, olá! Seja muito bem-vindo você, ouvinte aqui do Spotify, no canal Clube Criminal, o seu podcast mais amado da advocacia criminal, onde a gente vem ao vivo e sem cortes, sempre tratando de temas muito especiais que vão fazer a sua advocacia criminal melhorar de forma muito significativa. Você tem nada mais, nada menos que hoje mais de 150 episódios já gravados com muitos convidados e hoje nós faremos aquele encontro tão apreciado pelos criminalistas que é perguntas e respostas. Meu nome é João Ricardo Batista, para você que caiu de paraquedas aqui no Clube Criminal, sou advogado criminalista, já fiz alguns júris e segundo o que dizem aí, já fiz júri até na lua. Quero saudar meu amigo Rodrigo Alvarez, do Criminal na Prática, nosso defensor há mais de 10 mil anos. Fala, João. Bom dia a todo mundo nessa terceira temporada. Sempre ao vivo de segunda e quarta-feira, ao meio-dia em ponto. Estaremos aqui, eu, João, Tiagão. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje, lembrando, o dia de perguntas e respostas. Já deixe sua pergunta aqui na caixinha, no ponto de interrogação. Se você está acompanhando o replay pelo Spotify, acompanhe ao vivo, porque você vai ter a possibilidade de deixar a sua dúvida, a sua pergunta aí. E, entrando aqui agora, o grande criminalista de sucesso, Marlon. Agora eu tenho mãozinha também, ó. Você tá pensando o quê? Boa tarde, muito pessoal. Bom. Tudo bem? Sempre um prazer estar com vocês aqui. Marlon, eu não deixo você se apresentar para todo mundo sem a sua frase, que inclusive, às vezes eu e o João, às vezes a gente utiliza da sua frase. Então, novamente, Marlon, antes até de eu dar bom dia pro pessoal, eu quero que você dê o seu, não só bom dia, daquela forma especial. Vai lá, Marlon Ricardo, o criminalista. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo. Meu nome é Marlon Ricardo, advogado criminalista e professor de Direito Penal. E daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Essa frase do Marlon, ela é impactante, cara. Sério mesmo, ela dá um chacoalhão em você, advogado, que tá aí nessa paradeira, não sabe se estuda, não sabe se capta clientes, não sabe o que vai fazer com os processos estão em andamento. É bem isso, cara. Daqui a um ano a gente vai se arrepender de não ter começado hoje. O primeiro passo é o mais importante. Dali pra frente, aí a gente dá um jeito. Fala, pessoal, é muito bom estar aqui com vocês também. Deixa eu dar o bom dia aqui para vocês. Thiago Bunin, sempre aqui no nosso Clube Criminal. Eu digo, né? É o único podcast gravado ao vivo e sem cortes. Agora não é mais todo dia, mas agora segunda e quarta. Um dia recebendo um convidado, outro dia com perguntas e respostas. Hoje é perguntas e respostas e estamos recebendo aqui um convidado que não é quase um convidado, que está aqui quase toda vez com a gente, grande Marlon Ricardo. Mas hoje para responder perguntas e respostas para vocês. Bom, você que está aqui nos acompanhando ao vivo, você tem, né, esse privilégio de poder nos encaminhar qualquer pergunta aqui. Hoje a caixinha de perguntas está aqui debaixo do Marlon, ó. Embaixo do Marlon vai ter aqui um local para você mandar as perguntas para a gente. Pode mandar no comentário também, mas na caixinha de perguntas é mais legal que a gente consegue fixar tua pergunta aqui no comentário. E aí, antes que vocês comecem a encaminhar as perguntas de vocês, olha que tema legal para a gente começar a conversar nessa segunda-feira, nesse dia de hoje. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que saiu no final de sexta-feira. Pouca gente estava se atentando a isso, porque foi votada no plenário virtual, né? Aquele plenário que é quase um WhatsApp, que os ministros do Supremo vão postando seus votos ali, etc. Esse foi um caso até bastante interessante, porque a decisão foi 6-4-1. Depois eu explico o que foi essa decisão. 6-4-1. O relator ficou o ministro Gilmar Mendes, tá? E o Supremo estabeleceu critérios para a decretação da prisão temporária. Vocês viram isso aí? João, Rodrigo, Marlon, viram? O que acharam? Vamos comentar um pouco sobre isso aí. Eu vi e achei que não mudou muita coisa, mas vamos lá. Para mim, enfim, eles disseram que tem que estar tudo presente, né? O que a gente já defendia faz muito tempo aí, né? É mais ou menos isso, né? Mas tinha uma discussão doutrinária, e essa discussão doutrinária às vezes vinha parar na jurisprudência, eu estou tentando até achar aqui, mas, por exemplo, quando o pacote anticrime lá trouxe aquele artigo 315, parágrafo 2º, que falava da fundamentação das decisões, aqui, né, nós 4 falamos do Mato Grosso do Sul, aqui no Mato Grosso do Sul tiveram decisões do nosso Tribunal de Justiça
que disseram que aquele artigo 315, parágrafo 2º, que fala das fundamentações da decisão, que para mim aplica para todas as decisões, mesmo que não sejam decisões de prisão, aplica para o recebimento da denúncia, aplica para a sentença, aplica para a decisão de interceptação telefônica, qualquer decisão, aquele artigo do 315, parágrafo 2º, onde tem o distinguish, onde tem o overruling, onde tem outras várias informações importantes, tá? Teve decisão de Tribunal de Justiça, inclusive do Mato Grosso do Sul, falando que ele não se aplicava para prisão temporária, porque ele estava previsto no 315, que fala da prisão preventiva. Às vezes tinha decisão até do STJ, falando que a necessidade de contemporaneidade, de um risco atual, não se aplicaria para prisão temporária, porque essa previsão lá no CPP era uma previsão tão somente para prisão preventiva, né? E o que decidiu o Supremo, basicamente, foi que todos aqueles princípios, todas aquelas regras da prisão preventiva e das medidas cautelares em geral também se aplicam para a prisão temporária, né? Eu me lembro aqui, o Norberto Avena, é uma doutrina do Ministério Público, vocês devem conhecer, um promotor de justiça do Rio Grande do Sul. O Norberto Avena, expressamente no livro dele, quando ele fala ali de prisão temporária, ele fala que as medidas cautelares do artigo 319, que substituem a prisão preventiva, não precisam ser observadas no momento da decretação da prisão temporária. Ele fala que todo aquele 282 é dispensável para prisão temporária, que para mim estava bastante errado, eu comento isso no meu livro da Lei Anticrime. Então essa é uma discussão que ainda existia na doutrina, e para a gente às vezes pode parecer algo que não mudou nada, que era algo que a gente já tinha implementado na nossa cabeça, mas que a gente pensa com o olhar de professores, com o olhar de advogado, etc. Isso ainda tinha uma discussão na doutrina, e na jurisprudência, por vezes, vinham decisões bizarras como essa que eu comentei aqui do TJMS. Então, eu achei, assim, importante essa decisão do Supremo, porque ela coloca uma pá de cal, né? Ela acaba com a discussão, né? Excelente, cara. Eu achava particularmente um absurdo a lógica por trás da prisão temporária, porque ela, por natureza, é uma prisão que tem que ser tratada de maneira inferior à preventiva, porque a prisão temporária é para a investigação, é para você poder continuar investigando. Então, ainda mais necessário verificar se não tem alguma outra possibilidade que não seja colocar aquela pessoa encarcerada para a continuidade daquela investigação. Então, eu particularmente achava um absurdo. Às vezes, o cara, estão com medo que ele vá até o local tal e destrua algum documento. Então deixa o cara em casa, deixa o cara com uma tornozeleira, faz ele não poder sair dali. Mas a solução mágica era você pegar uma prisão que, na verdade, era menor por ser para investigação e tratar ela de maneira mais grave do que a preventiva, que na verdade deveria ser, por própria natureza, né, porque tem o perigo à ordem pública e tudo mais, deveria ser em situações mais graves, né? Então estava tendo, ao meu ver, um contrapeso gigante no tratamento que estava sendo dado, e felizmente essa decisão trouxe mais ou menos para o mesmo plumo aí essas duas formas de prisão. Uma coisa interessante, pode falar, aqui no... Pode falar, Thiago. Não, só estou colocando aqui na tela para o pessoal, é o meu livro, tá? Sobre a lei anticrime. Eu estou colocando aqui, quando saiu lá a reforma do pacote anticrime, eu já falei, tudo aquilo que está previsto agora no pacote anticrime do 282 vale também para a prisão temporária, que foi o que o Supremo acabou decidindo agora, né? Exato. Eu ia comentar que aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos, quando a gente trata de defensoria, é muito raro os casos em que pede temporária. A maioria já vai na preventiva de vez, assim, é difícil você ver. Pelo menos em todo o interior que eu passei, que eu fiquei bastante tempo falando ali atuando ali na cidade do interior, nunca eu atuei em prisão temporária. Até é estranho falar isso, mas no interior eu nunca vi uma prisão temporária. Aqui em Campo Grande acontece mais. Mas parece que não existe, parece que eles tiraram isso do ordenamento, só usam preventivo. Pelo menos nos casos da defensoria. Acho que para os crimes de maior relevância aí, o João, o Thiago e o Marlon vão poder falar. Não sei se para vocês é comum ter a temporária aqui no Mato Grosso do Sul. Era bem isso que eu ia falar, viu, Rodrigo? Ela é muito comum nas grandes operações, nos casos mais complexos. E eu verdadeiramente acho que é uma estratégia, é uma boa estratégia para os órgãos de investigação e para o Ministério Público, porque a prisão temporária ela é muito difícil de ser combatida, muito mais difícil do que a prisão preventiva, por ela ter um prazo determinado. Então, só do prazo determinado você já tira a alegação de excesso de prazo, normalmente, tá? Muitas vezes, a gente tem dificuldade até mesmo de reunir documentos, ter acesso a todos os autos, as medidas cautelares, a investigação dentro do prazo da prisão temporária. Agora, tem uma coisa muito legal que eu já consegui no meu escritório, e eu já vi o João falando disso,
da soltura sem alvará de soltura na prisão temporária. Eu tive um caso aqui no escritório de uma operação que o prazo da prisão temporária se esgotou no domingo, a autoridade policial não percebeu e a gente administrativamente conseguiu a soltura de todo mundo, tinha todos os advogados, eu estava com um cliente só, mas tinham outros presos, todos os advogados conseguiram a soltura da prisão temporária num domingo sem alvará de soltura. Explica isso, João. Cara, olha que interessante. Inclusive, eu vou finalizar com uma aula que eu estava assistindo ontem do Thiago Buni, professor Thiago Buni, eu assistindo aula, aprendendo com o Thiago, no curso da Lei de Abuso de Autoridade. Vamos lá. A prisão temporária, ela exaure-se em si mesmo. Ela não precisa de um alvará de soltura para que você consiga a liberdade do seu cliente. Terminou o prazo, terminou a segregação do seu cliente. Lembrando que, quando começa a contar o prazo? No dia que ele foi preso. Se ele for preso às 11 horas da noite do dia 1º, esse dia 1º já conta como dia de prisão temporária. Acabou o prazo da prisão temporária, seu cliente deve ser posto em liberdade imediatamente, independente de alvará de soltura. E se ele não colocar? E se a autoridade coatora, de alguma maneira, mantiver o seu cliente preso? Aí, nas lições do professor Thiago Buni, você, advogado, vai, primeiramente, analisar se ele está cometendo o crime de abuso de autoridade de manter o seu cliente preso injustificadamente. Uma coisa é se há dúvida, se tem outro mandado de prisão em aberto, etc., se há alguma medida justificável. Se não houver nada justificável e a atitude dele for dolosa, estaria ele no crime de abuso de autoridade. Lembrando que uma das possibilidades de incorrer o crime é ele manter a pessoa presa por mero capricho. Essa disposição normativa mero capricho, ela chega a me doer os ouvidos. Justamente porque o que é mero capricho? Qualquer coisa pode ser mero capricho, né, Thiago? Com certeza, não, com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado com a lei de abuso de autoridade, porque nós, advogados, usamos a lei de abuso de autoridade em defesa dos nossos clientes, mas a gente também pode ser chamado a defender autoridades públicas que sejam acusadas pela prática de abuso de autoridade. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a presença de dolo ou não nesses casos e etc, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Mas estou colocando aí na tela para vocês, ó, a lei da prisão temporária, a lei 7.960, hoje reformada pela lei de abuso de autoridade. Olha que interessante. Foi a lei de abuso de autoridade, a 13.869, que incluiu esse parágrafo 7º e 8º na lei da prisão temporária, para acabar com uma discussão que tinha, e já não era tanta, né, que o João acabou de explicar para vocês, que a lei da prisão temporária, ela é uma lei processual, ela é uma prisão cautelar, mas o prazo é prazo penal, artigo 10 do Código Penal, e isso, né, uma pá de cal ali pelo parágrafo 8º, inclui-se o dia de cumprimento do mandado de prisão no cômputo da prisão temporária. E o parágrafo 7º, decorrido o prazo do mandado de prisão, a autoridade responsável deve, independentemente, nova ordem, independentemente, colocar imediatamente em liberdade. Inclusive, tem aqui um outro parágrafo que fala que na hora que o juiz decreta a prisão temporária, ele já deve constar no mandado a data, né, quando vai ser encerrada essa prisão temporária. E aí o João já falou aí, né, da lei de abuso de autoridade, que fala lá do prolongamento da prisão temporária, é o artigo 12, parágrafo único, inciso 4, né, João? Que fala aí do prolongamento da prisão temporária. Isso aí, perfeito. Vamos ingressar nas perguntas aqui, porque a gente tem várias perguntas interessantíssimas. É um desafio que nós quatro vamos ter que ter aqui, que é ser objetivo, para a gente responder o máximo de perguntas. E eu já vou começar com uma pergunta que eu vi Dr. Rodrigo Alvarez dando aula, recentemente na Comunidade Criminal na Prática. Já vi a aula do Marlon Ricardo sobre isso. Inclusive, a aula do Rodrigo foi baseada num artigo do Thiago. A pergunta é, eu não vou conseguir colocar aqui na tela, justamente porque o Instagram está falando que tem alguma coisa ativada, eu não estou conseguindo colocar a pergunta na tela. Mas a pergunta é a seguinte. Cabe à NPP acordo de não persecução penal depois de recebida a denúncia? Cabe acordo de não persecução penal depois de recebida a denúncia? Isso aqui é uma sacada fenomenal. Inclusive, um dos nossos alunos, Fábio Guilherme, dentro da Comunidade Criminal na Prática, conseguiu a suspensão de um processo recentemente por conta dessa discussão, se cabe ou não acordo de não persecução penal depois da denúncia. Manda bem, Rodrigo. Show de bola. Bom, inspirado aí no artigo do Tiagão, que escreveu para o Conjur, né, através de uma decisão recente que aconteceu do ministro Lewandowski, que foi muito interessante essa decisão. O que ela falou, em suma, né? Tá? Essa decisão ela falou que os processos que estão em andamento podem ser suspensos.
foi uma liminar concedida dentro de um processo específico, não teve efeito erga omnes, não vale para todo mundo, mas o advogado desse processo chegou até o STF e no STF o Lewandowski deu a liminar para suspender o processo enquanto não se discute esse tema no pleno do STF. Tá? Então o Gilmar Mendes afetou para o pleno do STF essa discussão para se entender se pode ou não fazer acordo de não persecução penal em processo em andamento, principalmente aqueles que já estavam em andamento antes da Lei 9.000, da lei do pacote anticrime, tá? Antes de janeiro de 2020, ali, do dia acho que é 23, se eu não me engano, de janeiro de 2020. Essa foi a discussão. Aí, ó, o Thiago colocou ali, ó, a melhor estratégia de defesa é, ao mesmo tempo, a conduta mais cuidadosa aos magistrados, garantindo a segurança, é a suspensão do processo, enquanto tiver NPP. E o mais interessante é que essa decisão do Lewandowski... É o número dos dois HCs. O que interessa aí é o número dos dois HCs. Pode seguir. Desculpa, vai lá. Tá. Já vou ler para vocês aqui o número do HC, para vocês poderem anotar aí. HC 185913 do Distrito Federal. Esse HC 185913 do Distrito Federal foi o que... É o que está afetado, decretou... ao plenário. Isso. Esse é o que está afetado ao tribunal. E embaixo, levando um pouquinho sua tela, Thiago, que está difícil de olhar. 211... Não, ao contrário. O efeito é ao contrário. Eu preciso que você suba a tela. Suba o que está escrito. Deixa ele mais para cima. Isso, beleza. HC 211. Entrou uma moça aí com um spray. 211.360 de Santa Catarina. Então, vou repetir. HC 185.903 do Distrito Federal. 185.913. Esse é o do Gilmar Mendes, que afetou a discussão ao plenário do STF. E HC 211.360 de Santa Catarina. A Melina colocou aqui nos comentários também. Esse outro foi o do Lewandowski, que suspendeu o processo. O que é o mais interessante dessa decisão do Lewandowski? Ele suspendeu um processo que é começar a execução da pena. Então, olha só até onde chegou isso, tá? Ele suspendeu um processo em que ia começar a execução da pena. Antes de começar a execução da pena, peraí, não comece a execução da pena. Primeiro vamos ver o que a STF fala. E foi o que o João falou aqui. O Fábio Guilherme, um aluno lá da comunidade, ele postou. Dias depois dessa aula, ele foi e pediu no processo dele que já estava em audiência admonitória. Então, o réu já ia receber uma audiência admonitória para poder entender como é que ele iria cumprir ali o regime semiaberto ou aberto, no caso dele, eu não lembro muito bem. Mas, nesse caso, o tribunal aceitou e suspendeu o processo até a decisão final, que está prevista para maio. 17, 18 de maio, mais ou menos, eu não lembro exatamente a data. Então, você pode fazer esse pedido dentro do seu processo. Uma petição simples, colocando lá, citando os HCs. A gente colocou isso para quem é da comunidade tem um modelo lá dentro da comunidade também. Tiago, quer complementar? Marlon, quer complementar? Basicamente, uma situação que eu acho interessante a gente pensar nisso aí, agindo de maneira estratégica, né? A gente pode levar em consideração isso por uma questão de prescrição também, porque esse julgamento do STF, apesar de que eu acho que, pelo fato de estarem suspendendo os processos até o julgamento, é mais provável que eles respeitem esse prazo e julguem em maio. Mas o STF não é exatamente o órgão mais pontual em relação a essas decisões, né? Então, pode ser que não seja em maio, pode ser que seja em julho, pode ser que seja em novembro, pode ser que seja em dezembro, e nós estamos falando de processos, em sua maioria, com penas ou penas mínimas muito pequenas. E essas penas mínimas muito pequenas, vai gerar em 1 ano, 2 anos ali, elas vão ter uma prescrição bem rápida. Então, nesse caso que já tem pena aplicada, num caso que não tem a pena aplicada, a gente pode conseguir porque não houve suspensão, o STF não tem poder para suspender a prescrição fora dos casos legais. Então, ele pode suspender o processo, mas a prescrição não. Então, nesses casos, eles estão suspendendo, até interessante. Pelo menos na decisão do Lewandowski, ele suspendeu os dois. É isso que eu ia falar. Eu entendo, eu só não concordo que seja possível. Sim, depois a briga é outra. Outra briga. Mas daí dá para discutir isso depois, né, Marlon? Ele pode até dar... Eu também concordo com o Marlon. Uma boa ideia isso. Suspende o processo, suspende o prazo prescricional. E, gente, ainda que depois se decida que suspendeu o prazo prescricional, para mim o mais importante aqui é você evitar deixar essa discussão para depois. Porque o grande risco que tem é o Supremo, na hora que sentar e decidir sobre o acordo de não persecução penal, decidir com uma modulação dos efeitos, que é o que eu acho que vai ser mais fácil de ser decidido pelo Supremo. Eu acho que o voto do Gilmar não deve, que já está disponibilizado, não deve ser o voto vencedor, tá? Eu acho que o Supremo deve dar uma decisão, inclusive eu canto a bola disso no meu livro da Lei Anticrime. Eu falo, eu acho que a posição do Supremo vai ser o seguinte: pode o acordo de não persecução penal até a sentença de primeira instância, tá? Justamente, e é algo que daí eu até concordo, tá?
para não virar uma barganha tão grande, porque daí o réu pode, puxa, estou em dúvida se dá para me absolver ou não, acho que eu tenho prova boa, vamos deixar tocar o processo, segue o barco. Sai a sentença condenatória, não, agora eu quero o acordo de não persecução penal, porque daí vira uma barganha muito grande, né? Então eu acho que o Supremo deve botar como limite a sentença de primeira instância. Então imagina você ter um processo em andamento aí, levantou a mão e fala, eu quero o acordo de não persecução penal. Não pode, porque o processo está em andamento, atualmente o STJ acha que não cabe para o processo em andamento, né? Aí vem o Supremo daqui uns dias e fala, cabe sim para o processo em andamento, só que não pode ter sentença. E agora, aquele teu processo que você levantou a mão e falou, queria, já tem sentença. Como é que fica? Retroage essa jurisprudência, não retroage, isso aí vai virar uma bagunça. Então, o melhor é você já se posicionar agora. Quero o acordo de não persecução penal e estou pedindo para você, juiz, suspende. Porque isso depois, lá no final, pode dar uma nulidade. Pode dar uma nulidade grande. Fala, Rodrigão. Ô, Thiago, uma das condições lá da decisão do Gilmar é que ele não tenha antes, que é mais ou menos com que a posição do MPF, né? Que ele não tenha recusado antes o ANPP. Porque se o promotor ofereceu e ele falou não quero, aí me parece que vai ficar bem evidente que eles não vão aceitar em nenhum ponto. Eu tenho uma pergunta, João, sobre isso que eu olhei aqui, que é bem conectada. Depois você volta para mim, pode falar. Não, eu só quero assim, chamar a atenção dos nossos 200 espectadores ao vivo, fora o pessoal que está no Spotify. Vocês que acompanham lives aí pelo Instagram, vocês viram um monte de converseiro. Isso aqui é uma pergunta e resposta, que a gente até agora respondeu uma pergunta, já estamos aqui metade do podcast. Olha a densidade da nossa discussão. Aí você compara com outras pessoas que estão aí pela internet espalhadas, falando, esbravejando, né? E sem conteúdo algum, falando que você tem que ser combativo e blá blá blá. E, de fato, conteúdo jurídico a gente quase não tem, né? Então, comparem o movimento criminal na prática, comparem professores como Marlon Ricardo, Thiago Buni, Rodrigo Alvarez e com o resto, para você ver que isso aqui é realmente um investimento de tempo. O seu compromisso com a gente toda segunda e quarta-feira. Eu vou passar para a próxima pergunta. Rodrigo, você queria fazer uma complementação? Manda ver, porque a próxima pergunta é muito interessante e diz respeito à atuação do inquérito policial. Tá, vou fazer. É uma pergunta também, tá? Que chegou aqui. Parece que até apareceu lá na comunidade também essa pergunta. Eu não tinha visto ela ainda. E aí quero que o Marlon, o Thiago também e você, João, opinem. Dá para você desistir do acordo de não persecução penal depois dele estar homologado? Essa é a pergunta. Achei muito interessante essa colocação, né? Acordo homologado. Posso desistir? Meu cliente pode desistir? No meu entendimento, não. Coisa julgada. Negócio jurídico realizado. Perfeito. Vai lá, Marlon. Quero ouvir você antes, Marlon. Cara, vou ser bem sincero. Eu acredito que se a gente esticar um pouco o conceito, dá. Porque a gente está tratando de tudo uma questão de elasticidade, né? Mas, apesar de estar homologado, ter uma coisa julgada, não se faz coisa julgada material no direito penal, né? Então, vamos supor que tu fez um acordo de não persecução penal. A favor do réu não tem coisa julgada. Né? Contra, né? Contra tu pega um processo nessa situação. Aí, beleza, o cara falou, puta, tô ferrado, tô estourado aqui, não tenho o que fazer. Fez o acordo, homologou. Depois de amanhã aparece a prova ferrada de que efetivamente ele não cometeu aquele delito, que é prova que ele tinha medo que não ia conseguir antes. Você bota aquela prova, ele pode pedir. Seria a revisão se você pegar na coisa julgada, é revisão. Mas se ele ainda estiver cumprindo o acordo de não persecução penal, então ele tiver na serviço à comunidade, alguma coisa, talvez não coubesse a revisão criminal ainda, porque não houve o encerramento completo. Se não houve aquele encerramento completo, talvez um HC, mas cabe um pedido aí para adiantar, aí você vai aquela conversinha, né? Não, tendo em vista a celeridade processual, para evitar que nós tenhamos blá, 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 junta a prova e vamos botar o juiz decidir. Mas eu acho que coisa julgada, eu acredito que faz, concordo contigo, João. Só como não se faz coisa julgada material, a dúvida vai ser em como que você vai discutir esse negócio. Se vai discutir uma revisão criminal, um HC, ou se dá para discutir nos próprios autos. No frigir dos autos, o resultado é o mesmo, né? Olha, Thiago, que interessante. eu acho que eu tô dizendo o seguinte, eu acho que não dá para ter uma revogação da NPP, porque ele está celebrado. Eu acho que dá para ter revisão criminal. Agora, revogar o negócio celebrado, difícil, hein? Eu quero falar por último. Rodrigo, eu queria falar por último, mas tá bom, eu vou falar. Eu não só acho que dá, como eu quero te dar toda a estratégia para isso, tá? Primeira coisa, se você pedir a revogação, tá? E o juiz não autorizar, eu vou até te dizer, eu acho que você não precisaria nem pedir. Por quê?
Porque no artigo 28A, parágrafo 10 da lei, tem uma previsão lá para rescisão do acordo. É só você descumprir o acordo. Exemplo, se era prestar serviço à comunidade, se era uma prestação pecuniária, é só descumprir. O Rodrigo ia falar isso, ó, pela carinha dele. É só descumprir. E caso você não queira descumprir, outras possibilidades, tem um artigo no Conjur bem interessante de um colega do Rodrigo, o Franklin, que é defensor no Rio de Janeiro, um grande defensor. O Franklin tem o melhor livro sobre investigação defensiva, né? E o Franklin fez um artigo contestando uma decisão do STF, do STJ, que falavam que era abuso do direito de defesa fazer habeas corpus, tá? Em casos que tivesse a NPP. Tá ruim de vocês lerem aqui, mas eu vou resumir as 6 possibilidades que o Franklin coloca de habeas corpus num processo em que já teve a NPP para pedir a rescisão do ANPP ou para discutir cláusulas daquele acordo de não persecução penal. Olha só, primeiro, mudança jurisprudencial. Imagina que teve uma mudança de entendimento jurisprudencial contra aquele crime que vai beneficiar o teu cliente. Sei lá, um crime tributário e que a mudança jurisprudencial trouxe uma previsão de extinção da punibilidade. Tá? Um ANPP que você fez na execução penal, se o Supremo decidir que isso é possível, ou porque o magistrado aceitou e o teu cliente cumpria a pena para tráfico de drogas e agora mudaram o entendimento jurisprudencial quanto à progressão do tráfico de drogas e a progressão de regime é mais interessante que o ANPP. Imagina uma possibilidade dessa. Segundo, né, ele fala lá, como o Franklin estuda muito investigação defensiva, mudou a opinião da defesa de acordo com informações que foram coletadas a partir de uma investigação defensiva que já estava em curso ou alguma prova que chegou à defesa depois do ANPP. Há alterações legislativas que podem retroagir ao benefício do seu cliente e seriam mais benéficas do que aquele acordo de não persecução penal, né? Onerosidade excessiva de alguma cláusula do acordo de não persecução penal e que só se tornou onerosa por uma questão superveniente. Mandou o seu cliente fazer uma prestação pecuniária que na época dava para ele pagar e depois que ele entabulou a NPP, ele, sei lá, ficou desempregado. E aquilo se tornou oneroso demais para ele, né? Mudança da defesa técnica, e aí vem uma defesa que acha que é melhor a ação penal e etc. Ele dá várias possibilidades aqui em que ele prova que seria, sim, possível e não seria um abuso do exercício do direito de defesa. Porque existe um princípio, gente, que é chamado de ampla defesa, tá? Não existe um princípio da ampla acusação, existe a ampla defesa. Todas essas hipóteses aqui são, para mim, hipóteses razoáveis, sim, e nenhuma abusiva do direito de defesa de se entrar com habeas corpus para tentar pleitear uma rescisão do acordo. E nem precisaria disso, como eu mostrei, né? Bastaria que você recusasse, né? Que você descumprisse. O único efeito, né? Que daí por isso é interessante o HC aqui, como o Franklin coloca, para rescindir o acordo. Porque se você descumpre, isso tem uma entre aspas, um ônus para você, né? Uma punição. Qual seria a punição? Você não poderia, parágrafo 10 aqui fala, né? Você não poderia depois pedir uma suspensão condicional do processo e etc. Se fosse cabível naquele crime. Tá? Então, por isso seria importante o HC nesse caso. Fala, Rodrigão. Era exatamente isso. Eu lembrei muito de uma discussão que tem com relação à suspensão condicional da pena. Acontece isso muito dentro da Lei Maria da Penha. O cara vem e fala assim, tá, mas eu não quero cumprir a suspensão condicional da pena. E o juiz vai e ele escolhe se ele vai aplicar isso ou não, né? Substitua a pena, E aí, tipo, o cara tem que ficar lá 2 anos assinando. E às vezes a pena dele é 10 dias. Ele prefere cumprir os 10 dias do que ficar 2 anos assinando. Tem muito caso comigo que acontece isso. Ele pergunta, como é que eu faço? Eu não quero essa suspensão. A gente fala, descumpre. É simples. Você descumpriu, o juiz vai falar, tá, você tem que cumprir agora a sua pena normal. Não tem muito o que fazer. Dá para falar pro juiz? Dá. Faz uma petição através e fala, olha, ele não quer cumprir a suspensão que você colocou. Ele prefere cumprir a pena. Daria para tentar recusar, mas não tem uma previsão legal para isso, né? Tem um local que fale, olha, uma vez que o juiz fixou e você não quiser, você pode fazer uma petição para o juiz falando, não quero fazer a suspensão condicional da pena. Então, é mais ou menos a mesma ideia aí do ANPP. João, quer escolher alguma outra? Perfeito, vamos lá. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, que sempre vale a pena a gente abordar esse tema novamente. Eu não vou conseguir colocar aqui embaixo, o Instagram não está me permitindo, mas é uma pergunta interessante, inclusive que recentemente, semana passada, eu acabei por exercer essa prerrogativa. Tá? Pergunta o Marcos Paulo. Qual a fundamentação legal para inquirir os policiais no flagrante / inquérito?
qual a previsão legal para se inquirir os policiais no flagrante/inquérito. Estão me ouvindo aí? Está dando uma pequena travadinha aqui. Vamos lá. Pessoal, é um dos direitos do advogado participar da inquirição, né? Então, antes de mais nada, eu quero só que a gente complemente isso aqui. No inquérito policial, vige o sistema presidencialista. Você diretamente não vai fazer perguntas para nenhuma dos depoentes ou do interrogado. Correto, Thiago? Correto. Só que eu sempre falo, ô João, é muito interessante isso, sabe? Eu sou o cara que gosta de comer. Eu sou o pantaneiro sul-mato-grossense mineirinho, de comer pelas beiradas na delegacia, tá? Então, quando eu entro ali. Ganhar simpatia do delegado, né? Quando eu entro ali num depoimento de testemunha e etc., que eu sei que não é me dada a palavra, né? Eu fico ali quietinho e de repente eu falo. Posso fazer uma observação? Quase que pedindo desculpa por estar fazendo aquilo. Tiago, mas as suas prerrogativas, amigo, eu quero ganhar a escrivã. Eu quero dar para o escrivão de polícia a sensação de que ele me domina, de que ele manda em mim, de que aquele advogado está ali para ser superveniente. Pode deixar. No final do depoimento, eu já estou fazendo pergunta, amigo. Eu já estou mexendo no termo, né? Então, é dessa forma que você vai ganhando. Então, eu vou entrando devagarzinho, João. Então, assim, poder não pode. Mas dá para você conseguir fazer pergunta, pedir esclarecimento no termo de depoimento de uma testemunha no flagrante, no inquérito policial? Dá muito, dá muito. Ô, Thiago, inclusive... Desculpa, diga. Pode falar. Eu ia falar que boa parte dos delegados já tem aberta a possibilidade de você perguntar diretamente. Porque às vezes você faz uma pergunta e aí é aquela coisa idiota, né? O cara está do seu lado, o delegado está na sua frente. Eu gostaria que perguntasse para ele por que hoje é azul e não é verde. Aí o delegado vai falar, por que hoje não é azul e não é verde? O delegado já fala, responde. E se você não abusar do seu direito, né, porque não dá para tratar o depoimento em delegacia como se fosse um depoimento judicial, que nós temos a prerrogativa legal que a gente pode sentar o cacete em cima. Então ninguém pode, o juiz não pode chegar no meio do depoimento no processo, na audiência de instrução e falar, ó, a partir de agora sua pergunta passa por mim. Ele pode indeferir sua pergunta. Agora, na delegacia, teria essa possibilidade por ter a questão do presidencialismo. Olha a cara do Rodrigo. Nos bons tempos, no auge dos seus 23 anos. Mas eu tenho visto que na prática, muitos dos... Se ferrou, Thiago. Muitos dos... Ainda bem que não tem foto minha, velho, pra vocês usarem. Muitos dos delegados têm autorizado a gente a fazer a pergunta diretamente. Aí se você fizer pergunta com educação, se você fizer a pergunta de forma tranquila, se você não for querer abusar, querer gritar, querer pegar e jogar para cima daquele cidadão, normalmente o delegado ele tem autorizado. Eu faz muito tempo que eu não tenho problema com o delegado de pedir para fazer pergunta direto e o delegado não autorizar. E é legal, eu até explicar, até comentar sobre isso. Só porque eu falei que não tinha. Para quem tá acompanhando o Spotify, a gente tá rindo porque tá uma sessão de colocar fotos antigas aqui na tela. Então acompanha ao vivo pelo Instagram. Mas enfim, eu me lembro até agora, eu tava no penal, né? Eu gosto mais de penal, tava trabalhando numa cidade interior, era uma audiência civil. E eu perguntava direto para a testemunha da audiência civil. Perguntava, comecei a apertar a testemunha. E aí, quando eu pedi para o juiz advertir, que ele estava no começo de carreira, querendo mandar advertir todo mundo, o advogado do outro lado, o advogado experiente assim, do civil, ele falou assim, doutor, antes do senhor querer o rigor da lei aqui para testemunha, o senhor também tem que seguir, né? Não pode fazer pergunta direta, aqui é uma audiência civil, não é uma audiência criminal. E aí, tipo, fiquei com a cara no chão, porque eu não sabia como era. Então, acho que essa advertência do João, acho que é muito interessante, né? Porque o advogado pode virar para você e falar assim, doutor, o senhor pode participar, mas se você quer perguntar direto, aí não. Aqui eu vou perguntar, você pergunta para mim e eu refaço a sua pergunta. Vai mudar. Rodrigo, assim, ó, uma sacada, não vou falar que eu faço isso, tá? Mas tem advogados aí que se utilizam do sistema presidencialista para induzir respostas, tá? Então, a gente sabe que o depoente está ali na frente. É interessante, como o Thiago bem disse, deixar claro quem que está conduzindo o ato, que é a autoridade policial, né? E aí, quando você vai explicar a sua pergunta, você pode muito bem explicar os motivos da sua pergunta para a autoridade policial, e é interessante que o faça. E nesse momento, você pode muito bem, olha, doutor, considerando que a testemunha tal falou isso, a outra falou aquilo, o depoente está aqui dando uma versão assim, assado, eu gostaria de que o senhor perguntasse para ele se realmente é verdade isso que ele está falando, porque tal prova no processo diz o contrário. Imagina só,
você apresenta essa pergunta com essa justificativa, o delegado, né, a mensagem está clara ali dentro daquela sala de depoimento. Agora, a pergunta do colega é qual a base legal. Eu quero que alguém abra aí, por favor, artigo 7º, inciso 21, que tem um ponto muito importante, que advogado parece que lê e não interpreta, vê e não enxerga. Tá? Artigo 7º, inciso 21 do Estatuto da OAB. Ali no artigo 7º, inciso 21, a gente tem de forma expressa, dizendo que é um direito do advogado acompanhar os depoimentos e interrogatórios sob pena de nulidade. Aí o advogado lê apressadamente e não se atenta a isso, essas duas palavras. Depoimentos e interrogatórios. Tem como, raciocina comigo, você que está aí do outro lado, tem como o seu cliente que está sendo investigado, ele prestar depoimento? Não! Porque o investigado, ele é interrogado. Agora, tem como o policial, tem como a testemunha que não está sendo investigada prestar um interrogatório? Não! As testemunhas depõem. Então, a letra da lei não é fria, não é morta. Se está escrito que você, advogado, tem direito a acompanhar, sob pena de nulidade absoluta, os interrogatórios e depoimentos, saiba, advogado, que é uma prerrogativa sua acompanhar também o depoimento de condutores, de testemunhas, de vítimas. Claro, como o Thiago muito bem disse, você vai ter todo o bom senso, coerência, cordialidade, fino trato para conseguir, de alguma maneira, exercer essa prerrogativa. O que você está indo na delegacia fazer o quê? É provar que você é bom e que você não vai passar nenhuma prerrogativa sua sem exercer? Não! Você tem lá defender o seu cliente. Se necessário, você vai chegar com cautela, com tranquilidade, vai, quem sabe, passar até essa pseudo-visão de superveniência do advogado, mas você vai defender o seu cliente. Saiba que esse é o seu direito, tente exercê-lo. Quem sabe, se não observado esse direito em sede policial, você pode até conseguir anular esse ato e tal. No inquérito não vai ter nulidade, mas enfim, dá para discutir depois. Entre você discutir depois e entre você realizar a sua prerrogativa de fato ali no momento inquisitorial, eu acho mais importante você, advogado, ir ali, comendo pelas beiradas e conseguir o efetivo exercício da sua prerrogativa. Eu só quero complementar um ponto, João, que é interessante. Cheguei lá e o delegado falou para mim, você não vai acompanhar? Aqui na minha delegacia, quem faz o interrogatório sou eu, quem faz o depoimento sou eu, advogado nenhum acompanha. Vamos supor que o delegado tomou essa atitude. Ou então falou, não, doutor, aqui não sou autorizado pela corregedoria, você vai ter que fazer um pedido para a corregedoria. Eu já ouvi muita gente reclamar disso também. Eu acho que é bem simples a solução. Fala, doutor, sem problema nenhum, consta que eu fiz o requerimento, consta aí na sua oitiva que eu estou presente, fiz o requerimento para acompanhar e que Vossa Excelência negou por conta da sua corregedoria que não permite acompanhar os depoimentos. Porque se tem um impasse aqui, algo está errado, alguém está errado, ou sou eu, ou é a sua corregedoria. E aí a gente precisa mandar para os órgãos que fiscalizam para ver. Só que, ao mesmo tempo, já tem uma nulidade. Se ele falar, não vou constar, ou se ele não deixar você ver, faz o pedido por escrito. Tá aqui o pedidinho por escrito, protocola lá com ele, pega a assinatura dele que ele recebeu, o seu pedido por escrito, 2 vias, uma cópia para você, assinado por ele bonitinho, carimbo, ou no setor de protocolo da delegacia, porque tem um setor de protocolo na delegacia, eles vão protocolar o seu pedido de acompanhar e vai ter a negativa do delegado. Ou ele vai falar, não, doutor, deixa disso, então acompanha aqui comigo, porque para ele é mais fácil. Ou ele vai falar, não vou fazer de qualquer forma, já coloco o teu requerimento aqui. E pronto, você tem ali a nulidade mais cristalina, né? Para chegar dentro do processo e falar, ó, não pode aproveitar nada desses depoimentos, porque eu quis participar e o delegado não deixou. Fala, João. Rodrigo, fazer 2 perguntas para o Marlon e para o Thiago, e aí eles se resolvam aí quem vai responder o quê. Primeira pergunta, se o meu cliente estiver solto nessa hipótese, tá? Cabe HC? É cliente solto fazendo HC? A primeira pergunta é essa, tá? Para algum dos dois. E a segunda pergunta é, quem é a autoridade competente para receber uma HC? Meu HC vai ser impetrado aonde e por quê, tá? Resolvam aí quem responde o quê para mim. Isso é muito fácil, pô. Não, deixar pro Thiago, que é muito fácil. Marlon, é exatamente isso. Isso é muito fácil, mas advogado não entra com HC em primeiro grau. Eu fico maluco com isso. Eu falo assim, pô, você já respondeu a pergunta. Quantos HCs em primeiro grau você impetrou? Nenhum. Você deixou pra mim, pro Thiago respondeu a pergunta. Sacanagem isso. Tirou todo o nosso mérito da resposta super inteligente que a gente ia dar agora. Vai. Então abordem esse tema, tá? Cliente solto, HC processual na fase investigativa e também
quem é a autoridade competente para receber esse HC. E tem um detalhe, não é HC preventivo. Não é HC. preventivo, eu ia falar isso. É Não HC. preventivo. Cabe HC, com certeza cabe HC, porque está ali, a questão da possibilidade de ele ter uma privação de liberdade está colocada ali, e não é preventivo, porque não é uma falha, uma nulidade, alguma coisa que possa vir a acontecer. É algo que já aconteceu. Então é um HC não preventivo, um HC normal, e vai para o juiz de primeiro grau, porque a autoridade coatora é o delegado de polícia. É HC de ataque colateral, né? É um HC para você tentar a nulidade daquele depoimento. Tiago, não fiz esse HC e agora, ou fiz, ele não teve resultado. Você vai alegar isso no primeiro momento que você tiver no processo. Qual que é o primeiro momento que você tem no processo? Resposta à acusação, tá? Você vai alegar isso na resposta à acusação e, eventualmente, a partir da decisão do juiz, aí você pode subir com HC para o Tribunal de Justiça, tá? Cada vez mais eu venho falando, né? Eu uso esse termo faz muito tempo, que a resposta à acusação é o termômetro de um bom advogado. Quando eu pego a resposta à acusação, e o juiz também sente isso, o promotor também sente isso, eu sinto que defesa que vem ali. Qual que é o advogado que vem a partir dessa resposta à acusação, né? Então não se esquive de fazer uma boa resposta à acusação, alegando preliminares que você tem que alegar nesse momento, fazendo requerimento de provas que precisam ser requeridas agora, que se você deixar para a fase do 402, o juiz vai indeferir, porque era uma prova que já podia ter sido requerida lá no início da instrução. Aqui, na tua resposta à acusação, não vai se esquivar de fazer isso, se escondendo atrás, né, daquele escudo de que o advogado que apresenta teses na resposta à acusação está adiantando as teses para o Ministério Público. Eu não estou dizendo para você entrar dentro do cotejamento probatório, de forma alguma, tá? Eu estou dizendo que você tem que alegar preliminar. Hoje a gente está protocolando uma resposta à acusação aqui no escritório, tem 3 preliminares e tem um tópico de requerimento de provas que tem umas 2 páginas. Requerendo provas ali, né, pedindo para... Olha só, inclusive que interessante, esse é um caso interessante, eu só comentar com vocês, é um caso de tráfico de drogas que a gente suspeita que teve flagrante preparado, tá? E para eu comprovar que teve flagrante preparado, eu preciso ouvir funcionários de uma empresa onde aconteceu o fato. Só que esses funcionários, eu não sei quem são, eles não foram ouvidos na fase de investigação, tá? Eu não tenho informação sobre eles. Então eu já falei para o juiz que eu vou ouvir como testemunha, e eu usei aquela jurisprudência que eu comentei no podcast da semana passada sobre rol de testemunhas a posteriori. Não vou falar de novo. Se você quer ver, você vai ter que ver o nosso replay lá no Spotify ou no YouTube. Eu coloquei lá uma jurisprudência do STJ, tá? Vai ouvir o episódio da semana passada da jurisprudência do STJ para rolar testemunhas a posteriori, tá? Eu usei essa mesma jurisprudência falando para o magistrado, olha, eu quero que oficie a empresa para que ela mande a escala de serviço naquele dia e eu vou arrolar de 2 a 3 funcionários daquela empresa como testemunhas. Já avisei isso para o magistrado. E olha só, coloquei lá no rol de testemunhas, funcionário da empresa, a ser arrolado após... Coloquei nos números de testemunha lá, no meu númerozinho de testemunhas eu coloquei funcionário da empresa, a ser arrolado no decorrer do processo. Funcionário da empresa a ser arrolado no decorrer do processo. Se eu não peço isso aqui agora, malvadão, se eu não peço isso aqui agora e deixo para o 402, amigo, vai chegar depois no 402 e o magistrado vai falar, doutor Tiago, você já tinha conhecimento de que a apreensão foi na empresa no começo do processo. Devia ter pedido isso lá no início, tá? Então a gente precisa ser mais cuidadoso com a resposta à acusação. Tem muito advogado que faz resposta à acusação sem ter lido o processo. E aí só começa a saber desses contornos na audiência de instrução e julgamento. E aí perde a produção da prova, né? Aí é você que perdeu uma chance de produzir a prova, né? É você que perdeu uma chance de produzir a prova. É óbvio que o acusado não tem que provar nada no processo penal, mas vai acreditando que se você lavar suas mãos no decorrer do processo, você vai absolver o teu cliente pelo indúbio pro réu. Não vai não, meu amigo. A gente tem que correr hoje em dia e produzir prova, sim, para absolver o teu cliente. Ô, Thiago, só um detalhe. Se você for fazer pedido dentro da sua resposta à acusação, reflita sobre despachar com o juiz, ou então dar uma ligadinha no cartório, porque normalmente vai passar em branco, tá? Porque as respostas à acusação são iguais, o cartório bate o olho, já faz o despacho pronto e não vai analisar o teu monte de pedido ali dentro. E mérito, cuidado com mérito, é muito, 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 muito difícil conseguir uma absolvição sumária em mérito dentro de um processo. São casos, assim, pontuais, tá? Prova, nulidade, preliminar, isso tudo você tem que explorar, se estiver dentro do seu processo. Agora,
Mérito, aí eu fico meio assim, mas tudo bem. As únicas de mérito que eu consegui até hoje foram falhas da denúncia na descrição dos atos ou consunção. Só os dois elementos que eu já consegui ali, a absolvição de um, ou às vezes eu consegui uma desclassificação de furto qualificado para furto simples, porque o Ministério Público disse que era por abuso de confiança, mas ele não descreveu abuso de confiança. Então eu não entrei no mérito, só falei assim, ó, na denúncia não foi descrito abuso de confiança. Então, se não tem descrição de abuso de confiança, não pode ter capitulação de abuso de confiança. Nesses foram os únicos dois casos que deu certo e que valeu a pena ali falar um pouquinho, uma pinceladinha do mérito dentro da resposta à acusação. Aqui tem uma que está funcionando. Aqui tem uma que está funcionando, que é a medida protetiva. Medida protetiva de urgência, em dois casos. Uma, quando tem a renovação da medida protetiva que tinha uma data determinada, por conta da lei da pandemia aí que colocou essa renovação automática, quando o réu não é intimado dessa medida protetiva, porque ele teria que ser intimado depois, então, em tese, ele não pode cometer o crime, e quando o réu é intimado por edital de medida protetiva. Então, nesses dois casos, quando passa, porque às vezes passa, o promotor não viu que a intimação da medida protetiva tinha sido por edital. E é pacífico entre os promotores daqui que réu intimado por edital de medida protetiva não comete o crime de descumprimento de medida protetiva, porque essa intimação, citação, enfim, dele foi ficta. Então, ele não responderia. Então, nesses dois casos, a resposta à acusação, elas estão funcionando bem. Mas é muito pontual. Não dá para falar assim, olha, coloque uma tese, porque é muito pontual. Teve um caso aqui no escritório, a gente já conseguiu em mais de uma absolvição sumária pela extinção da punibilidade, né? Prescrição, que é uma causa anônima ali de absolvição sumária, está previsto ali no 397, inciso 4. E teve um caso, Marlon, até, né, que a gente conseguiu uma dupla absolvição sumária na mesma decisão interlocutória. O juiz acolheu uma tese de absolvição sumária de consunção e depois de acolher a consunção de um crime pelo outro, acolheu a extinção da punibilidade num crime tributário. E aí restou só um crime e foi feita a suspensão condicional do processo. E Marlon, na 6ª Vara Criminal aqui de Campo Grande, foi assim, gol de bicicleta de olho fechado e foi assim um troço excepcional. De fora da área. De fora da área. Sensacional. Ô, Cara, João, rapidinho, só lembrando, pessoal, que segundas e quartas-feiras nós vamos ter o nosso Clube Criminal. Para quem não sabe o que é isso, é um podcast que a gente faz, antes era diariamente, e agora nessa terceira temporada ele vai acontecer segunda e quarta-feira, segunda perguntas e respostas, quarta-feira um convidado. Se você não segue, clica ali em cima, ó, aproveitando que tem 230 pessoas, em cima do João, tem eu não sei se está aqui em cima, enfim, tem um botãozinho assim para baixo, você clicar ali, você consegue seguir todo mundo que está aqui na live, porque você é intimado quando tiver uma live dessa, beleza? Vai lá, João, vai lá. perfeito, galera. Ficou claro aí, né? Isso aqui não é um pedido, é uma notificação. Você está sendo citado de seguir os 4 aqui. A gente abre às vezes no meu, abre às vezes do Rodrigo, abre às vezes do Thiago e sempre o Marlon está participando. Então já segue os 4 aqui para você receber as notificações das nossas lives quando a gente abrir o Clube Criminal. E para além disso, toda terça-feira você tem um encontro marcado às 20h45 no no Criminal na Prática. Aulas gratuitas de prática criminal, tá ok? Amanhã tem aula. Rodrigo, você falou sobre citação de edital. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que a Poliane, ela trouxe um caso em concreto, mas a gente pode discutir muita coisa desse caso em concreto. Ela fala que no processo dela, o réu foi citado por edital e não se manifestou. E em 2019, o processo foi suspenso. Agora o réu quer responder. Qual a melhor estratégia? O crime é de estelionato tentado. Então, uma tentativa de estelionato. Então, em 2019, o réu foi citado por edital, não se manifestou e agora ele quer responder essa tentativa de estelionato. Eu estou com homicídio na cabeça aqui. Vamos lá. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, os efeitos da citação por edital, o que acontece, como que a gente faz para assumir um caso desse e tal. Posso fazer só uma observação? Como que é o nome dela, João? Poliane. Desculpa, Marlon. Vai, fala você. Pode falar, Marlon. Só fazer uma observação que não é bem do que a gente faz depois, mas é um ponto que tem que se analisar muito bem quando você vai entrar num processo desse, é entender por que a pessoa foi citada por edital. Digo isso porque os ministérios públicos eles têm gastado muito pouco tempo em relação a isso. E o STJ tem decidido que precisa se esgotar as tentativas de encontrar a pessoa para poder citar por edital. Então eu tenho um caso, por exemplo, que o cara foi citado na casa da vítima. E aí não encontrou ele na casa da vítima, ele nunca morou com a vítima.
não tem local nenhum falando que ele morou com a vítima. No caso, falava que ele morava em um bairro, mas não dizia o endereço. Mas só foi citado na casa da vítima e citaram por edital. E aí tu descobre o processo anos depois. Nesse caso, ele estava na academia da Polícia Federal e aí acharam o processo lá. E ele nem sabia que tinha o processo. E aí foi com o HC, consegui só no STJ, no recurso ordinário constitucional. Mas anula a citação por edital, e quando anula a citação por edital, automaticamente anula-se a suspensão da prescrição, o processo voltou prescrito. Então é um ponto que a gente tem que sempre olhar nesse caso. Né? Eu tenho uma súmula também que eu queria citar aqui, que é outro ponto, que é exatamente o que o Marlon falou. Processo com suspensão, você vai olhar porque pode ter rolo. Né? Pode ter rolo durante o processo. Um exemplo grande aqui é esse daqui, ó. Súmula 351 do STF, ó. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Como assim, Rodrigo? Você pegou lá uma citação por edital, que aconteceu há 6 anos atrás. Primeira coisa que você vai perguntar para o seu cliente é: você já foi preso alguma vez aqui nesse estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul? Ou você vai olhar a capivara, vai puxar a fiar lá do seu cliente e vai olhar se ele já ficou preso. Por qual motivo? Não interessa o motivo. Se ele já ficou preso em algum momento no estado de Mato Grosso do Sul, por exemplo, que eu sou daqui. Né? Se ele ficou preso, é nula essa citação por edital. Por que é nula essa citação? Porque o magistrado, o estado, tanto sabia onde ele estava, vai entrar mais ou menos na ideia do Marlon aqui embaixo, que ele falou agora. Tanto ele sabia onde ele estava, que estava com ele custodiado. Ele estava preso ali. Então, ele tem que saber quais são as pessoas que estão presas sobre sobre a sua autoridade, vamos dizer assim. Então, isso você consegue muito fácil. Se você demonstrar, ó, ocorreu a citação por edital, depois de 2 meses ele foi preso por outro processo, mas no mesmo estado da federação, essa citação é nula. Eu consigo, direto dentro dos meus processos, nulidade de citação por conta disso. E aí é a estratégia que o Marlon falou. No dia em que ele foi preso, volta a correr o processo, e aí você consegue a prescrição ali por conta desse ponto. Mas deixa eu entender um negócio, Rodrigo. Ele tá solto ou tá preso, o cliente? Não, agora seu cliente está preso, mas vamos supor que... Não, mas o dela. Não tem mandado de prisão, pelo que eu entendi na pergunta dela. Acho que não, pelo que eu entendi, não. Não, aparentemente não. Não tem mandado de prisão. Tá, então tá bom. Como é que é o nome dela? Ela fala, a Poliane, ela fala que ele se mudou para outro estado. E não Beleza, Poliane, vamos acabar com o teu processo? É o seguinte... Chama o teu cliente, pergunta para ele quem é a suposta vítima, entra em contato com essa suposta vítima, tá? Porque a partir da lei anticrime, tá? A partir da lei anticrime, lá no artigo 171, parágrafo 5º, o crime de estelionato passou a ser crime de ação penal condicionada à representação. E o Supremo Tribunal Federal, ó, nessa decisão aqui, ó, no agravo regimental no HC 180.421, entendeu que isso se aplica para as ações penais em andamento. Beleza? Então você vai entrar em contato com o teu cliente e falar para ele, ó, a gente precisa entrar em contato com a vítima, a gente precisa achar essa vítima. E precisamos tentar fazer uma composição. Normalmente, estelionato, gente, é algum desacordo comercial. Normalmente, estelionato é algum desacordo comercial, é algum problema de negócio jurídico que acabou virando um crime de estelionato. Às vezes compensa mais resolver isso extrajudicialmente e pegar da vítima uma declaração de que ela não deseja representar, juntar no processo e pedir para o magistrado a extinção da punibilidade, tá? Você vai citar esse agravo regimental no HC 180.421 de São Paulo, do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o que está previsto lá no parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal retroage. Acho que essa a gente pode até fechar já, né, João? Anotou, meu filho? Você está assistindo aí, você anotou isso? Volta, tá? Não vai repetir, não. Vai lá no Spotify, pega o replay da aula, pega uma caneta, reassiste isso aqui, anota tudo no caderno. Fora isso, tem mais 150 podcasts para você assistir. Não é número retórico, não. 155 podcasts para você assistir, tá? Galera, quero agradecer demais. Ô, João, só uma advertência. Vamos fazer um disclaimer aqui rapidinho, uma advertência, tá? Só para... Poliana, lembrando que ninguém viu o seu processo, né? A gente não sabe em que ponto ele está. Como que ele funciona. Então, o que a gente fala aqui é tudo em tese, em teoria. Se servir, pega e usa. Se não servir, guarda na cachola para o próximo caso. Estamos jogando ideias no ar. Não estou dando também a solução para o teu processo. Senão eu tinha que assinar um parecer para isso, uma consultoria, teria que ser pago e etc. Né?
Então, é uma live de perguntas e respostas. Estou jogando ideia no ar. Não Exatamente. Vai dar certo. Ô, Marlon, eu vou pedir Rodrigo. pro Érico essas pretinhas. Gostei mais das pretas do que dessas Rodrigo, eu branquinhas quero aqui. agradecer. Rodrigo, tem um ponto que a gente tem que agradecer aqui antes de finalizar. Olha só, vou dar exemplo da doutora Melina, mas todos aqui estão de parabéns, né? A doutora Melina aqui colocando todos os julgados, nos ajudando aqui. Eu tô vendo o pessoal aqui ajudando, colocando o número dos julgados. Eu vi resposta a outras perguntas, colegas fazendo pergunta e o pessoal respondendo perguntas dos outros colegas. Então, assim, ó, isso aqui é o senso de comunidade, é o senso que a gente quer implementar no movimento criminal na prática, na comunidade criminal na prática. A gente quer fazer com que advogados venham aqui toda segunda e quarta e se ajudem. Perguntou ali, a gente não conseguiu responder, você responde. A gente falou um julgado, você responde aqui também. Olha aqui, ó, os colegas querendo fazer lives entre eles. A ideia é a gente se unir, tá ok? Seja aqui no podcast Clube Criminal, seja na comunidade criminal na prática, seja na sala secreta da comunidade que vai ter na quarta-feira agora. Ou seja, a gente tem que botar pra ferver e sempre unidos. Criminalistas juntos são imbatíveis. Quero agradecer demais a presença de todos vocês que estiveram aqui em mais esse podcast. Toda segunda e quarta você tem um encontro marcado nessa nova temporada, terceira temporada do Clube Criminal. E agradecer demais a presença dos nossos participantes de sempre, Rodrigo Alvarez e Thiago Bunin, e hoje com a participação especial de Marlon Ricardo, criminalista. Já vou passar a palavra para ele dar a sua saudação final. Pessoal, muito obrigado. Eu adoro estar aqui com vocês, são grandes amigos, pessoas que são respeito demais e que considero, estão aqui dentro do meu... Cadê? Deixa eu pegar um negocinho aqui. Ó. Hoje eu estou de coração mole. Muito obrigado e uma ótima semana para todo mundo. Show de bola, pessoal. Valeu, obrigadão pela companhia de vocês. Vejo vocês na quarta-feira e vejo vocês amanhã, terça-feira, 8h45, na nossa aula do Criminal na Prática. É isso aí. Eu também te espero aqui na quarta-feira, ao meio-dia. Lembra, o seu Clube Criminal agora é segunda e quarta, ao meio-dia você tem um encontro sem falta. Comigo, João Ricardo Batista, Rodrigo Alvarez, sempre algum convidado e o Marlon passando sempre por aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Galera, aqui ó, estão pedindo print aqui, ó. Vamos dar aquele print final. E outra coisa, você que não seguiu ainda, segue os 4. E tem um negocinho muito especial lá no perfil do Marlon. Vai lá no perfil do Marlon e clica naquele link que tá lá, tá? Recomendo. Vai lá no perfil do Marlon e clica no link que tá no perfil do Marlon. Vai lá, vai lá, vai lá. Pera aí, gente, tirar os comentários, Ô, cacete, aqui. Isso. Opa, falei palavrão. Ele não tem plaquinha, Thiago. Ô, Rodrigo, cadê minhas plaquinhas, cara? Tá lá no estúdio, vai. Você sempre buscar. Tamo junto, Tchau. até mais, pessoal. Até quarta-feira. Valeu. Até mais.